Olá, meus amados. Olha só, toma muito cuidado com esse pecado, se ele vir em direção à sua vida. O pecado chamado soberba. Porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. E tem muitos soberbos que eles vão permanecer na igreja, eles vão permanecer orando, eles vão permanecer buscando, eles vão estar no nosso meio, eles vão participar de coisas do nosso meio, mas dentro deles, eles carregam o pensamento de que eles são melhor do que a gente, são melhor do que os outros, são superiores a ponto de ser melhor. Porque o pecado da soberba é terrível. O que tirou Satanás do céu? O que jogou Lúcifer aqui na terra? Foi uma coisa chamada soberba. Ele quis ser maior do que Deus, quis estar acima de Deus. E isso acontece com muitas pessoas. Elas não conseguem se submeter a ninguém e a nada, nem no seu trabalho. Por que tem pessoas que elas trabalham em empresas e não param em lugar nenhum trabalhando? Elas não esquentam. Tem pessoas que não levam 6 meses em uma empresa trabalhando. Será que o erro é de toda empresa que ela trabalha? Não, é a soberba. A pessoa quer ser melhor, quer ir além, quer estar acima do próprio patrão. Então, o soberbo, ele não consegue se submeter a uma autoridade, ele não consegue ser obediente, ele não consegue carregar dentro de si uma coisa chamada obediência, chamada honra. O soberbo, ele não consegue reconhecer a gratidão pelo que ele tem e pelo que Deus já fez por ele e pelo que as pessoas já fizeram por ele. Ele quer tratar o que as pessoas e o que Deus fez por ele como algo normal. Ele não glorifica a Deus. Amados, tá assim de pessoas. Aqui na igreja mesmo já acompanhei vários. Eu faço, eu aconteço, estão tudo desviado, porque fazia para sua glória própria. Eu consigo, eu faço, se for comigo é melhor, se for do meu jeito é melhor, e não consegue se submeter. Essas pessoas estão fadadas a viver a vida toda quebrando a cara, a vida toda sofrendo, a vida toda procurando um trabalho, não consegue. Nenhuma empresa consegue manter um cara soberbo que não se submete, porque o soberbo, ele pode receber uma ordem de um pastor, de um bispo ou de qualquer pessoa no seu trabalho, ele não consegue se submeter, ele não consegue ser obediente. Uma pessoa soberba, ele quer sempre estar por cima, ele quer sempre estar melhor. Eu conheci uma pessoa que ela aconselhava a própria neta a ir para a escola e falar que ela era melhor do que os outros alunos. Pessoas que carregam soberbas terríveis dentro do coração. E o triste do pecado da soberba é que nós que estamos aqui na terra, nós temos que mandar ela embora. E o soberbo, ele sabe, que ele é soberbo. Ele sabe que ele quer se achar melhor do que o outro. Se possível, ele tira a glória de Deus e põe para ele. Eu faço, eu aconteço. Não estou dizendo que você não pode dizer um dia, por acaso, falar, eu que fiz isso aqui na igreja, no seu trabalho, eu que tomei essa atitude. Não, não é dessa forma. É tomar para si uma glória que não é dele. O soberbo toma glória para ele. O soberbo não consegue lidar. Eu me lembro que eu era líder de um departamento na igreja. A menina que antecedeu a mim era tão soberba que quando eu assumi o cargo, ela nem no culto foi mais. Ela parou de ir, porque ela se achava superior às outras pessoas, e dava para se ver na cara dela isso. Ela não satisfazia mais do departamento, ela não participava mais. Então existe pessoas assim, existem pessoas que carregam dentro de si a soberba e a superioridade. Deus abomina a soberba, e é um pecado que você tem que mandar embora, e você reconhecer o seu lugar de humildade. Ser humilde não é ser miserável, ser humilde não é ter uma vida desgraçada, ser humilde não é ter uma vida destruída. Não, ser humilde é saber o seu lugar, saber se respeitar, saber respeitar as pessoas, saber se colocar no lugar do outro. Aquela pessoa, se eu fizesse isso com ela, eu estaria satisfeito? Eu estaria satisfeito se aquela pessoa tomasse essa atitude comigo?
Então, o soberbo não faz isso. O soberbo, ele não analisa nada. Ele não analisa o que pode dar errado. Ele não analisa a outra pessoa se vai ser ferida. Não. Aí ele sabe o que ele pensa? Se fosse comigo. Por isso que o diabo, hoje é diabo. Hoje ele é Satanás. Por isso. Porque ele não pensou nas consequências. Ele não pensou que o ato dele traria isso. Eu vejo isso na igreja. Eu tenho mais de 12 anos pastoreando. Eu vejo isso com pessoas hoje. Eu vejo isso as pessoas que se despontam a ponto de elas, eu falo, vai devagar, cuidado, a ponto de elas caminhar por uma rua escura e se achar melhor do que outra. E ela não entende que ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Ninguém é insubstituível, ninguém é melhor do que ninguém. A soberba destrói muita gente, não é pouca, muita, que ela acha que ela vai subir de nível e ela pode tudo. Amados, nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que falam assim, existe pastores, bispos, que eles fazem coisas erradas, eles são soberbos, porque tem pastores que você nem consegue chegar perto deles, o famoso. Tem pastores que eles são líderes do seu ministério e tem pessoas que pensam dessa forma. Como que Deus vai tirar eles? Como que eles vão sair do povo? Como que Deus abate? Meu amado, se uma pessoa é soberba, se Deus tiver que abater ela, ele abate em qualquer estágio da vida dela. Nabucodonosor foi soberbo, se achou maior do que Deus, ele foi abatido. Não se preocupa, o tempo mostra as coisas. Flor de Lis achava que ela era, Flor de Lis achava que ela era alguma coisa. Ela era líder do ministério, se elegeu deputada federal, teve fama, teve recurso, teve filme, teve tudo. Mas a soberba, a ganância, fez o quê? Hoje ela está atrás das grades, assassinou o próprio marido, como a justiça está dizendo. Segundo a justiça, ela assassinou o marido. E olha, ela era presidente de uma igreja, de um ministério, ela era deputada. E Deus, quando tem que abater, ele abate. Quando uma mulher foi profetizar para ela, ela falou, uma profetisa, uma mulher sem rumo, sem dono, não sei o quê, mas a profetisa estava certa. A profetisa estava certa, acertou, profetizou e ela caiu. Acabou o Congresso, acabou tudo, foi destruído. Então, nós temos que vigiar com a soberba, porque eu tenho uma frase dentro de mim: eu não tenho medo da luta, eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo de exaltação. Sabe por que nós devemos ter medo de exaltação? Porque é nela que muitos estão caindo. Olha os anos que se passaram, as pessoas vão indo, aí daqui a pouco vai chegar lá na frente, vai tirar uma foto para conversar, a pessoa se acha superior. Quando alguém que está na igreja, igual essa deputada, que era a deputada Flor de Lis, aconteceu, ela já começa a se achar superior às outras pessoas, já começa a se achar maior do que as outras pessoas. As pessoas chegam a um nível de se achar acima do bem e do mal e que nada vai acontecer com elas. É assim que muita gente cai. E na igreja está cheio de gente assim. Tem gente que não tem nada. Alguém pode ser soberbo tendo alguma coisa, mas tem gente que não tem nada, está com a vida uma miséria, uma desgraça, ainda se acha melhor do que os outros. Eu sou melhor, eu estou acima da média. Um também que foi um pouquinho abatido, nem abatido, foi Thales Roberto, que falou que ele estava acima da média dos cantores, a soberba. O sucesso traz isso para muitas pessoas. Você já esteve lá no sucesso? Para você saber o que você vai chegar. Essa menina também, Priscila Alcântara, chegou lá no nível, a menina abençoada. Olha a vida que ela está agora. Aí todo mundo fala, tem que orar, mas olha a situação que está. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Tem muita gente altiva, tem muita gente altiva. Tem muita gente que ela só vai no culto porque ela está na frente, porque ela é um pastor, porque ela é um obreiro, ela só participa das coisas porque ela está ali. Disciplina uma pessoa rebelde, uma pessoa soberba, ela não vai se preocupar com ir em culto, ela não vai se preocupar em adorar, ela não vai se preocupar em orar, ela não vai se preocupar com nada da igreja, ela está pouco se lixando. As pessoas que são disciplinadas hoje na igreja, elas querem estar na frente. E tem muita gente com esse pecado na vida. O
diabo tem destruído pessoas por causa disso. Simplesmente por causa da soberba. A soberba precede a ruína. Altivez